Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você sente que ninguém te entende? Que até mesmo suas orações parecem ecoar no vazio? Já viveu dias em que tudo parece escuro, e o silêncio de Deus pesa como uma pedra na alma? Se você já passou ou está passando por momentos assim, então fique comigo até o fim deste vídeo. Porque o Salmo 13 foi escrito exatamente para tempos de angústia profunda, quando o coração se quebra e a fé é testada. Vamos fazer uma oração juntos para iniciar esse momento com o coração aberto. Senhor, em nome de Jesus, clamamos ao Teu Espírito Santo que venha agora sobre essa vida que me ouve. Que a Tua presença traga cura interior, discernimento espiritual e descanso. Revela, Pai, os Teus caminhos e propósitos mesmo em meio à dor. Que Teu amor incondicional envolva esse coração aflito e traga consolo e esperança. Amém. Esse salmo foi escrito por Davi, o mesmo que enfrentou gigantes, fugiu por desertos e chorou noites inteiras em cavernas. Aqui, ele não está apenas falando como rei, mas como um homem esmagado pela angústia espiritual. Ele estava cercado por inimigos, enfrentando inveja, calúnias, fofocas e sentindo como se Deus estivesse distante. Davi revela aqui não só sua dor, mas sua intimidade com Deus, porque só quem tem liberdade com o Pai consegue abrir o coração desse jeito. O Salmo 13 é um verdadeiro clamor. Um grito de alguém que está no limite, pedindo luz no meio das trevas. Mas também é um testemunho de transformação, porque no mesmo salmo em que Davi pergunta até quando, ele também declara confio na tua misericórdia. Esse texto é um convite à fé madura, aquela que continua orando mesmo quando o céu está silencioso. Talvez você esteja vivendo essa fase de silêncio, em que orações parecem não ter resposta, e o coração está cansado de esperar. O Salmo 13 vai falar diretamente com você sobre clamor, fé, confiança em Deus, sobre o silêncio dele e sobre como encontrar refúgio, esperança e vitória espiritual, mesmo nos dias mais escuros. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que pode mudar completamente a sua forma de orar e de se enxergar diante de Deus. Salmo 13, versículo 1: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quantas vezes a nossa alma grita por respostas, mas tudo o que recebemos é silêncio. É como se o céu estivesse fechado, como se nossas orações batessem e voltassem. Foi assim que Davi se sentiu. Ele não teve medo de confessar essa dor diante de Deus. Esse versículo nos mostra que até os mais íntimos do Senhor passam por momentos em que sentem que foram esquecidos. Mas é nesse silêncio que a fé é lapidada e que o clamor sincero encontra espaço para crescer. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes, Ele está trabalhando de forma invisível, enquanto nos ensina a esperar e confiar. Davi se sentia esquecido, mas mesmo assim ele não parou de orar. Isso nos ensina algo precioso: o silêncio de Deus é uma escola para a fé. Quando Ele parece não responder, é porque está nos ensinando a ouvir a sua voz de uma forma mais profunda, mais íntima. Se você está enfrentando noites mal dormidas, orações sem resposta ou aquela sensação de vazio espiritual, saiba que Deus continua ouvindo. A palavra diz que o Senhor recolhe nossas lágrimas e registra cada uma. Nenhum clamor sincero é ignorado. Mesmo que pareça que Ele está escondendo o rosto, é nesse momento que Ele está nos moldando, fortalecendo nosso espírito para carregar promessas maiores. Nosso maior erro é interpretar o silêncio como rejeição. Mas o silêncio de Deus pode ser também proteção, estratégia ou preparação. Ele nos guarda de decisões precipitadas, nos prepara para batalhas espirituais e nos esconde sob suas asas até que seja tempo de agir. Enquanto esperamos, Ele cura. Enquanto clamamos, Ele transforma. O silêncio, na verdade, é o pano de fundo onde Deus escreve grandes testemunhos. A Bíblia está cheia de momentos em que o céu ficou em silêncio antes de uma grande vitória. José foi esquecido no cárcere antes de ser exaltado. Ana chorou em silêncio antes de gerar o profeta Samuel. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, mas 3 dias depois venceu a morte. O silêncio de Deus nunca é o fim da história. É apenas um intervalo entre o clamor e o milagre. Por isso, se você está no deserto do silêncio, continue orando. Continue buscando. Deus está mais perto do que você imagina. A fé que resiste ao silêncio é a mesma que verá a glória.
Ele escuta cada palavra não dita, cada lágrima que não caiu, cada suspiro da sua alma. E no tempo certo, Ele responderá com amor, poder e misericórdia. Salmo 13, versículo 2: Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi nos mostra aqui um coração despido diante de Deus. Ele não esconde sua dor, sua tristeza constante, nem a angústia que consome suas emoções dia após dia. Essa sinceridade é um espelho da nossa humanidade. Quem nunca se sentiu como ele, cercado por pensamentos confusos, oprimido por sentimentos de fracasso, e questionando por que os inimigos parecem prosperar enquanto você luta para apenas manter-se firme? Esse versículo é um grito por alívio. A dor emocional de Davi é tão real quanto a de muitos que me ouvem agora. Tristeza constante, peso espiritual, dúvidas intensas, tudo isso pode ser reflexo de inveja, fofoca, ataques espirituais e até mesmo batalhas internas. Não é fácil quando nossa alma parece travar guerra dentro de nós. Mas a atitude de Davi ensina algo poderoso. Ele leva tudo isso para Deus em oração. Ele não guarda, não disfarça, ele derrama sua alma diante do Senhor. Quantas vezes o que te corrói não são palavras ditas, mas aquelas que circulam pelas costas, fofocas que ferem, julgamentos que machucam, olhares que desprezam. A inveja é uma arma silenciosa, mas extremamente destrutiva. A opressão espiritual se instala sorrateira, alimentando dúvidas, culpa, comparação e desgaste. E mesmo assim, é possível transformar toda essa pressão em oração fervorosa, como Davi fez. Ele não se calou. Ele clamou com lágrimas. Esse versículo revela também uma batalha contra a exaltação do inimigo. É como se Davi dissesse: porque quem me persegue parece vencer, enquanto eu sou esmagado. Talvez você olhe ao redor e veja pessoas prosperando com injustiça, enquanto você tenta permanecer fiel e enfrenta luta atrás de luta. Mas a resposta de Deus nem sempre vem de imediato, ela vem no tempo certo, com justiça e glória. Davi não nega sua dor, mas também não entrega sua alma ao desespero. Ao consultar sua alma, ele está, na verdade, procurando compreender sua dor à luz da presença de Deus. Esse é um passo importante para quem busca cura interior: identificar o que sente, reconhecer suas feridas e não ter medo de trazê-las à luz. Quando a dor é trazida diante de Deus, ela deixa de ser uma prisão e se torna matéria-prima para transformação. Assim como Davi, você pode estar enfrentando uma luta espiritual que ninguém vê. Mas saiba que, quando você transforma suas angústias em oração sincera, o céu se move. Deus não apenas ouve o clamor, ele entra com providência. Ele visita corações cansados e dá força nova. Ele transforma lágrimas em louvor e angústias em experiências de fé, que marcam a alma para sempre. Salmo 13, versículo 3: Atenta para mim, ouve-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Davi clama com intensidade: Atenta para mim, ouve-me. Esse grito revela mais do que desespero, revela dependência. Ele sabia que sozinho não venceria. Sabia que suas forças não bastavam. E é aí que encontramos uma verdade profunda quando nos rendemos e pedimos que Deus lute por nós. É nesse lugar de rendição que o céu se manifesta com poder. As nossas batalhas mais difíceis não são vencidas com lógica, mas com fé e clamor. Quantas vezes você se sente à beira do colapso, cansado emocionalmente, esgotado espiritualmente, sem forças nem para orar? Davi também esteve nesse lugar. Quando ele fala sobre não adormecer na morte, ele está dizendo: Senhor, se o Senhor não me fortalecer, vou desmoronar. Há momentos em que parece que tudo à nossa volta colabora para o nosso fim, mas é justamente aí que o nosso Deus entra em cena como guerreiro. O Senhor não é apenas um ouvinte das nossas orações, Ele é um Deus de ação. Ele desce ao campo de batalha e luta por nós. Ele destrói muralhas invisíveis, desfaz laços espirituais, desfaz amarrações. Nenhuma arma espiritual forjada contra você prosperará se você estiver escondido no refúgio de Deus. Quando entregamos nossas dores a Ele, trocamos fraqueza por força, desespero por esperança, derrota por testemunho. As guerras espirituais que enfrentamos hoje não são visíveis aos olhos humanos. São pensamentos de desistência, setas de comparação, ataques de inveja, palavras malditas lançadas pelas costas. Mas você não está sozinho. Deus tem anjos designados, proteção divina constante,
e promessas que ainda estão de pé. Cada oração sua é uma arma. Cada clamor é uma lança de luz que rompe as trevas. O inimigo quer ver seus olhos fechados não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele quer te deixar cego, sem discernimento, sem direção, sem esperança. Mas quando Deus ilumina os nossos olhos, conseguimos ver além da dor, além do medo, além da ameaça. Enxergamos com os olhos da fé, e é aí que vencemos batalhas que pareciam perdidas. Deus nos mostra o caminho quando tudo parece confuso. Davi não pediu para que os inimigos caíssem de imediato. Ele pediu para que seus olhos fossem iluminados. Isso é maturidade espiritual. Às vezes, o que precisamos não é que Deus mude as circunstâncias, mas que mude nossa perspectiva. Quando entendemos isso, percebemos que o campo de batalha já está vencido porque quem luta por nós é o Senhor dos Exércitos. E com Ele, a vitória é certa. Salmo 13, versículo 3b ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Quando Davi pede ilumina os meus olhos, ele está suplicando por mais do que entendimento, ele está clamando por vida, discernimento espiritual, direção divina. Em momentos de aflição, a nossa visão fica turva. A dor ofusca a fé, e as trevas da alma começam a se instalar. Mas é nesse ponto que a luz de Deus precisa brilhar. Uma luz que não vem das circunstâncias, mas do Espírito Santo, luz que dissipa medo, dúvida, opressão e confusão. Quantas vezes nos sentimos perdidos em meio a decisões difíceis, relacionamentos quebrados, conflitos interiores. As trevas espirituais não são apenas demônios ou ataques visíveis, são também pensamentos pesados, desesperança, aquela sensação de não saber por onde ir. Mas a luz de Deus revela o que está escondido, desfaz armadilhas e aponta um caminho. Sem essa luz, acabamos adormecendo espiritualmente, entregues ao cansaço da alma. Essa oração de Davi nos convida a clamar pela mesma luz. Precisamos pedir a Deus para iluminar nossos olhos diante da inveja disfarçada, da fofoca que tenta minar nossa identidade e da opressão que paralisa nossa caminhada. Só quem ora com profundidade recebe discernimento espiritual. E esse discernimento é a chave para romper ciclos de engano, sair da escuridão e voltar a caminhar com firmeza na verdade. A luz de Deus também nos mostra a nós mesmos. Revela feridas que escondemos, pecados que justificamos, traumas que ignoramos. Mas ao mesmo tempo em que revela, ela cura. A luz do Senhor não é acusadora, ela é transformadora. Ela ilumina para que o coração encontre descanso e o espírito receba clareza. Em meio à escuridão da alma, é a luz de Deus que devolve o brilho da esperança. Quando você clama como Davi, ilumina os meus olhos, você está dizendo: Senhor, me mostra o que eu não estou enxergando. Me ensina a ver com teus olhos. Me ajuda a discernir o que é verdade e o que é engano. Essa oração abre portais de sabedoria espiritual. E quem anda na luz de Deus nunca tropeça, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, não se conforme com a escuridão interior. Clame pela luz. Clame com fé. Deus não te criou para viver em trevas. Ele quer abrir seus olhos, acender sua alma e mostrar que, mesmo no vale da sombra da morte, há vida, há paz, há um novo amanhecer. A luz dele brilha mais forte quando a noite está mais escura. E essa luz está disponível para você agora mesmo. Mas eu confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação. Salmo 13, versículo 5. Aqui o tom muda. Depois de derramar a alma em clamor, Davi faz uma escolha poderosa a confiar. Ele não recebeu ainda a resposta, mas decide confiar na misericórdia de Deus. Isso nos ensina que fé não é sentir, é decidir. Mesmo que o coração esteja ferido, mesmo que os olhos ainda vejam trevas, é possível dizer eu confio. E essa confiança muda tudo, porque quando confiamos no caráter de Deus, encontramos descanso mesmo no meio da tempestade. A misericórdia de Deus não falha. Ela nos sustenta quando caímos, nos levanta quando tropeçamos e nos cobre quando erramos. Davi sabia disso. Ele não confiava em suas emoções, nem em sua força. Ele confiava em quem Deus é: misericordioso, fiel, imutável. Talvez você esteja se sentindo indigno, sem forças, cansado de esperar. Mas a misericórdia do Senhor não depende do seu estado. Ela é renovada a cada manhã, fiel como o nascer do sol. É nesse ponto que a fé se transforma em cura interior.
A confiança na misericórdia nos tira do lugar de vítima e nos coloca no lugar de filho. Não estamos mais apenas esperando um milagre, estamos nos alegrando na salvação que já nos alcançou. Isso é transformação espiritual, quando o coração se alegra antes mesmo da porta se abrir, antes da cura se manifestar, antes da resposta chegar. É a certeza de que Deus já está agindo. Essa alegria não é uma emoção superficial, mas uma força espiritual. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrar-se na salvação é declarar que, mesmo que tudo ao redor diga não tem jeito, o coração responde: meu Deus já está operando. Essa é a linguagem da fé que enxerga o invisível, a que celebra antes de ver, a que descansa mesmo na luta. A alegria da salvação é o antídoto contra a opressão espiritual. E como cultivar essa confiança? Através da oração constante, da lembrança do que Deus já fez, do louvor mesmo em meio às lágrimas. Quando você lembra das misericórdias que te sustentaram até aqui, o coração encontra motivo para continuar. Você não está onde está por acaso. Houve livramentos que você nem viu. Houve anjos que te guardaram sem que você soubesse. A misericórdia do Senhor te trouxe até aqui e ela vai te levar além. Davi declara: meu coração se alegrará. Não é um desejo, é uma decisão. Mesmo sem entender, ele escolheu confiar. Mesmo sem sentir, ele escolheu crer. E você pode fazer o mesmo agora. Escolha confiar na misericórdia divina. Escolha se alegrar, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Porque quando você confia, o céu se move. E a salvação do Senhor se manifesta com poder. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo 13, versículo 6. Davi termina esse salmo com louvor. E o mais impressionante é que ele ainda não viu a resposta, mas já está cantando. Isso nos ensina um princípio espiritual poderoso: o louvor antecede a vitória. Em vez de esperar o milagre acontecer para louvar, Davi louva para atrair o milagre. O louvor é uma arma espiritual, uma declaração de fé que quebra cadeias invisíveis e chama à existência aquilo que ainda não se manifestou. Cantar ao Senhor quando tudo vai bem é fácil. Mas louvar em meio à dor, ao silêncio, a angústia, isso é fé madura. Isso é sacrifício de louvor quando a alma chora, mas a boca profetiza. Deus é bom. O inimigo odeia quando fazemos isso, porque ele quer nos calar com opressão, fofocas, inveja e dúvidas. Mas quando respondemos com adoração, desmontamos as estratégias do inferno e ativamos o mover celestial sobre nossas vidas. Davi nos mostra aqui que louvar é reconhecer o bem que Deus já fez. Ele não está negando a dor atual, mas está se lembrando do que o Senhor já realizou. E isso é essencial. Em vez de focar apenas no problema de hoje, olhe para os livramentos do passado. Quantas vezes você quase caiu e Deus te segurou? Quantas portas se abriram quando tudo dizia que era o fim? O louvor nasce da gratidão, e a gratidão mantém a fé viva. O louvor também ativa a presença de Deus. A Bíblia diz que ele habita entre os louvores do seu povo. Quando você começa a adorar, mesmo que seja com voz trêmula, o céu desce, o ambiente muda, e a sua alma encontra paz. Louvor transforma casas, muda atmosferas, aquece corações. Mesmo que o cenário externo continue o mesmo, internamente algo se acende. E é isso que sustenta o cristão em meio às guerras: a presença de Deus que vem através da adoração. Cante. Mesmo que esteja chorando. Cante. Mesmo que ninguém entenda. Cante. Porque no meio do louvor a libertação. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, injustiçados, mas decidiram louvar. E Deus respondeu com um terremoto que abriu todas as portas. O louvor é arma que liberta, cura, restaura. É resposta espiritual diante das trevas. É como dizer ao inimigo: você pode tentar, mas meu Deus é maior. E que tal fazer isso hoje? Que tal transformar essa batalha em canção? Não importa se sua voz é afinada, o que importa é que sua alma se levante com fé. O louvor não muda apenas o que está ao seu redor, ele muda você por dentro. E quando Deus vê um coração que adora mesmo ferido, ele age com misericórdia, poder e glória. Louve como Davi. Louve como quem já venceu. Porque quem louva no deserto, logo verá o rio de Deus brotar. Vivemos em um mundo onde a inveja e a fofoca se espalham como vírus invisíveis, destruindo reputações, gerando confusão e adoecendo almas. Davi foi vítima disso. Mesmo ungido por Deus, enfrentou perseguições, mentiras e olhares invejosos. E sabe qual foi a resposta dele? Oração. Davi não reagiu com vingança,
nem se defendeu com palavras humanas. Ele correu para o Senhor, se escondeu em oração, e encontrou refúgio na presença divina. Você também pode estar enfrentando esse tipo de batalha. Talvez esteja sofrendo calado com acusações, julgamentos, palavras torpes lançadas contra a sua vida. A fofoca dói, a inveja paralisa, e a alma se contorce buscando justiça. Mas a resposta espiritual não é se igualar ao nível do ofensor, é subir ao nível do céu. E isso se faz com oração. Quando você ora, você entrega a dor nas mãos daquele que julga com justiça perfeita. Davi nos ensina que é possível transformar veneno em intercessão. Em vez de maldizer, ele bendiz. Em vez de reclamar, ele ora. Isso é discernimento espiritual. Porque ele entende que a luta não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais que operam por trás da fofoca, da inveja e da opressão. E a arma para esse combate não é o confronto humano, é a oração que quebra correntes invisíveis. A oração é escudo contra a inveja. É como se, ao orar, você ativasse uma blindagem espiritual sobre sua mente, sua casa e sua história. Deus ouve o seu clamor, mesmo quando as vozes contrárias gritam mais alto. Ele silencia a língua mentirosa, fecha bocas maldosas e exalta o justo no tempo certo. Você não precisa se justificar, quem te defende é o Senhor dos Exércitos. E mais, a oração transforma também o coração de quem ora. Em vez de carregar ódio ou desejo de vingança, ela traz compaixão. Isso não significa ser conivente, mas significa ser livre. Livre da amargura, do peso emocional, da prisão que a fofoca tenta construir. Davi venceu, não porque revidou, mas porque permaneceu firme no altar. Ele não foi moldado pelo que falaram dele, mas pelo que Deus dizia a seu respeito. Por isso, se você tem sido alvo de ataques, transforme essa dor em clamor. Ore com fé, ore com verdade. Deus está vendo tudo, e no tempo certo, Ele vai virar essa situação. A justiça do céu é infalível, e o bem sempre prevalece sobre o mal. Sua oração tem poder para calar o inferno e mover o céu. E enquanto você ora, o Senhor já está agindo. O Salmo 13 nos ensinou que, mesmo em meio ao silêncio de Deus, há uma esperança viva que não pode ser apagada. Ele nos mostrou que é possível transformar angústia em oração, dor em fé e sofrimento em louvor. Davi foi honesto, rasgou o coração diante de Deus e escolheu confiar, mesmo quando tudo parecia escuro. E você pode fazer o mesmo hoje. Porque a vitória espiritual começa quando decidimos não desistir, mas nos lançar nos braços do Pai. Agora, eu te pergunto, qual parte desse salmo mais falou ao seu coração? Você tem vivido dias em que parece que Deus está em silêncio? Tem sentido o peso da inveja, da fofoca ou da opressão espiritual? Então lembre-se, Deus não te abandonou. Ele está te ensinando a lutar com armas espirituais, te amadurecendo na fé e preparando algo muito maior do que você pode imaginar. A sua história não termina nesse deserto, ela continua sob a direção de um Deus fiel. Compartilhe aqui nos comentários a parte do vídeo que mais tocou você. Seu testemunho pode abençoar a vida de outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda muito para que outras vidas também sejam alcançadas por essa mensagem de fé e transformação. E tem mais aqui do lado, está aparecendo agora mesmo outro vídeo com uma palavra poderosa para a sua vida. Clique e continue sendo ministrado pela palavra de Deus. Não pare aqui, o que o Senhor começou a fazer no seu coração hoje vai continuar. Que Deus te abençoe poderosamente, e até o próximo vídeo.